aí, pra gente continuar direito de nacionalidade. Te garanto que não vai ser grandão aí, imenso, igual direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, não. Porque é uma matéria um pouquinho extensa, que tem algumas coisas assim, tem coisas muito importantes para vocês ficarem atentos, porque pode cair na prova de vocês, tá? A gente já viu no bloco anterior, nacionalidade, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. E em quais situações aí isso acontece? A gente já aprendeu e você já aprendeu que brasileiro nato não precisa ser só aquele que nasce no território brasileiro, não. Se eu nasço fora, né? Se eu sou filha de estrangeiros que estejam a serviço do Brasil, filho de brasileiros, e eu nasço fora do Brasil, né? Sou filho de brasileiros, nasci fora do Brasil e os meus pais estão a serviço do Brasil, vou ser brasileira nata. Se os meus pais são brasileiros, estão fora e eles me registram numa repartição pública competente brasileira, eu serei brasileira nata. Se eu não fui registrada, mas depois eu vim para o Brasil, residi aqui no Brasil, atingi a minha maioridade, eu fiz a minha requisição da minha nacionalidade, eu serei brasileira nata. E aí depois a gente viu sobre a questão do quê? Da naturalização, as questões da naturalização lá do inciso 2º do nosso artigo 12, os brasileiros naturalizados, que são aqueles, brasileiros naturalizados são aqueles que são estrangeiros e por um ato de vontade faz a requisição da nacionalidade brasileira, tá? E aí, pra gente continuar aqui e não perder tempo, a gente sabe o quê? Que a lei, em regra geral, coloca aí, ó, regra geral, não posso ter distinção. Não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Essa é a regra geral. Eu não posso fazer diferença entre a galerinha lá do inciso 1º, nem com a galerinha do inciso 2º. Não posso. Só que existem exceções. E essas exceções, senhores, você tem que ficar bem atento. Se você quiser acertar aí na sua prova de concurso, se tornar um policial, se tornar um corpo de bombeiros, trabalhar lá no corpo de bombeiros, se tornar um bombeiro. Então fiquem atentos, porque muitas vezes isso aqui é o que despenca em prova. A primeira questão que eu quero trazer para vocês, em que há distinção entre brasileiros natos e naturalizados, é em relação à extradição. Em algumas situações aí, ó, eu vou fazer distinção. Mas eu quero que os senhores já aprendam. O brasileiro nato, coloca aí, não será extraditado. Isso aqui é muito óbvio, né? Isso aqui é meio óbvio. Se eu sou um filho natural daquela nação, daquele povo, daquele país, se eu sou um filho daquele país, daquela pátria, ela não vai me extraditar. Ela não vai me pegar, eu sou brasileira nata, nasci, preenchi lá os requisitos do inciso 1º, eu não vou pegar aquela pessoa e entregar para outro estado. Não vou fazer isso. A extradição é eu entregar uma pessoa, um indivíduo que cometeu um crime para outro estado. Eu vou fazer isso? Não. Vai ficar impune? Também não, porque se aquele crime for considerado, aquela conduta for considerada crime aqui no Brasil, ele vai responder por aquele crime aqui no Brasil. Mas jamais o brasileiro nato será extraditado, tá bem? Já o naturalizado, tem algumas situações aí, ó, que ele poderá ser extraditado. A primeira, anotem, ficam com as anteninhas ligadíssimas aí, ó, quando ele pratica crime comum
antes da naturalização. Ele praticou um crime, foi condenado lá, ó. Antes de ser naturalizado, ele praticou um crime, ele será extraditado. E depois, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Se eu comprovar aí, ó, que ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, ele será o quê? Extraditado. Detalhe importante. Eu preciso de um prazo qual? Antes. Quando eu cometo um crime como antes, eu vou ser extraditado. Agora, em relação ao envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, eu não tenho um prazo. Se ele praticou antes, ele vai ser extraditado. Se ele praticou depois da naturalização, ele vai ser extraditado, tá? Em relação a essa última, eu não tenho um período. Bem fácil. Decorem isso, pessoal. Isso vai cair em prova, vai perguntar se ele vai ser extraditado, se ele se envolver com tráfico ilícito de entorpecentes depois. Não tem esse requisito. O tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode praticar a qualquer momento. Antes ou depois da naturalização, ele será extraditado. A única situação que eu vou ter que ter esse cometimento da conduta antes é em relação ao crime comum, tá? Se praticou o crime comum depois, ele não será extraditado. Eu preciso praticar o crime o quê? Antes, para ser extraditado. Depois, eu tenho o que vocês gostam muito, ó. Os cargos privativos de brasileiros natos. Quais são os cargos? O primeiro, presidente, anotem aí, presidente e vice-presidente da República, presidente da onde? Presidente da Câmara dos Deputados Federais. Depois, o presidente do Senado Federal. Os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, tá? Depois, aqueles de carreiras diplomáticas. Os oficiais das Forças Armadas. E por último, quem? O ministro. Ministro da Defesa de Estado. Defesa. Essa galera aqui, ó, eu preciso que elas sejam brasileiras natas. Quando eu falo cargo privativo, que é quem? Só os brasileiros natos vão ocupar esse cargo. Quem são? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Professora, a professora copia muito rápido, e aí quer dar aula, quer copiar, e sai esses trem. Perdão aí, galera, mas vocês vão relevando, porque vocês são concurseiros, devem estar fazendo a mesma coisa que eu, que aprender rápido, tá? Tem os de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado e Defesa, tá? E aí, vocês já devem saber que presidente, vice-presidente, os ministros do STF,
Eles precisam ser brasileiros natos porque eles fazem parte. O primeiro caso a gente sabe por quê, né? Que eles presidem o país. Mas o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros do STF, eles também podem entrar na linha sucessória aí para presidir o país. Se eu não tiver o presidente nem o vice-presidente, quem vai presidir o país? O presidente da Câmara dos Deputados. Eu não tenho o presidente da Câmara dos Deputados. Quem será o sucessor? Presidente do Senado. Eu não tenho nem o presidente, nem o vice, nem o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado. Quem vai presidir? O presidente do STF. Ah, professora, mas a senhora colocou ministros do STF. Lá no STF eu tenho um rodízio entre os 11 ministros. Então, aqueles 11 ministros são o quê? São brasileiros natos. E aí eles fazem um rodízio para presidir o Supremo Tribunal Federal. E aquele que estiver no cargo de presidente, ele irá entrar na linha sucessória e ele poderá presidir o nosso país. Tranquilos? Agora, em relação a esses três aqui, está relacionado à defesa do nosso país. Os carreiras diplomáticas são aqueles que representam o nosso país fora. Quem será melhor para representar o nosso país fora, para atender os interesses do Brasil? Um brasileiro nato. Já pensou se eu coloco um naturalizado lá e aí tá em jogo ali questões entre o Brasil e o país de origem dele, lá de onde ele nasceu? Então, para evitar essa situação, brasileiros natos, aqueles apenas que preenchem lá os requisitos do inciso 1º vão poder fazer parte das carreiras diplomáticas. Depois, oficiais de forças armadas. Está relacionado à questão de guerra. Quem melhor irá proteger o Brasil? Aquele brasileiro nato. Ele não vai, assim, pensam-se, né, que ele não vai trair o Brasil, que ele vai proteger pelo patriotismo dele, ele vai proteger quem? A pátria mãe dele. E por último, o ministro do Estado e Defesa. Gente, esse é o único ministro que precisa ser brasileiro nato. Também está relacionado à guerra, porque ele vai saber o quê? O planejamento, as estratégias de guerra e tudo mais. Então, eu não vou colocar um brasileiro naturalizado, porque se o Brasil entrar em guerra com o país dele, ele vai o quê? Querer ajudar o país dele de origem. Então, tem que ser um brasileiro nato. E esse é o único ministro. Ministro da Justiça, ministro da Cidadania, ministro do Meio Ambiente, eles podem sim ser brasileiros naturalizados. Mas, tão somente o ministro de Estado e Defesa precisa ser o brasileiro nato. Tranquilos? E aí, existem algumas situações em que eu perco a minha nacionalidade. Dá uma pausa aí, quer copiar? Dá uma pausa, vou até ficar aqui no cantinho, bem aqui, quase saindo do editor. Copia, tira print, não sei. Mas não fique querendo aprender isso por osmose. Tipo, não, eu vou aprender só porque... Não. Copie isso aí, isso é muito importante. Faça os seus mapas mentais para depois você vir estudando. Vou apagar aqui porque hoje a gente vai falar agora sobre perca da nacionalidade. Muito bacana. Isso aqui despenca em prova de concurso. Fiquem muito atentos a esses cargos privativos de brasileiros natos. E leia o material, viu, pessoal? Não fique sem ler os PDFs que nós colocamos aí na plataforma. É um material muito bacana, um material excelente aí para vocês estudarem. E aí, a gente vem falar agora da perda da nacionalidade. Tá? Perda da nacionalidade. Eu vou perder a nacionalidade brasileira. Em algumas situações, brasileiros natos, em outras, brasileiros naturalizados. A primeira é o cancelamento da naturalização. Por meio de quê? De uma sentença judicial. Tá? E por quê?
pela prática de atividade nociva. Prática de atividade nociva ao interesse nacional. E essa aqui se dá para os brasileiros naturalizados. Eu preenchi todos aqueles requisitos lá do inciso 2º e tal. Fui considerada, consegui a minha nacionalidade brasileira, sou brasileiro naturalizado. Mas aí eu começo a me envolver em atividade nociva ao interesse nacional, colocar em risco o interesse nacional, eu vou perder aí a minha nacionalidade com o quê? O cancelamento da naturalização por meio de uma sentença judicial. E lá, depois, no inciso 2º, vamos deixar mais parecido? No inciso 2º, eu vou perder a minha nacionalidade com aquisição de outra nacionalidade. E essa situação aqui se dá para os natos e naturalizados. Lisados, tá? Eu adquiri outra nacionalidade, eu sou brasileira nata, fui lá para fora, fui para a Alemanha, por exemplo, para outro país, e lá preenchi os requisitos e fiz a minha requisição da nacionalidade daquele país. Eu vou deixar de ser brasileira e passarei a ser nacional daquele país, tá? Mas tem algumas situações aí que por mais que eu adquira outra nacionalidade, eu não vou perder a minha nacionalidade brasileira. Quais são as situações aí que você vai ver na sua Constituição Federal? É o reconhecimento, tá? Da nacionalidade originária. Como assim, professora? Eu já não sou brasileira? Você não está perguntando, mas eu já sou brasileiro. Como assim? Eu vou adquirir uma outra nacionalidade originária? Isso aqui se dá em muitos países que reconhecem o que? A questão sanguínea, nacional. Os nossos nacionais são aqueles que têm os seus ascendentes do nosso país. Por exemplo, lá na Itália. A Itália considera italianos os descendentes de italiano. Se você mora aqui, nasceu no Brasil e tudo mais, mas tem algum parente, algum ascendente seu aí, ó, que é italiano, você consegue o quê? A sua nacionalidade originária italiana. Então, aí nesse caso, você vai ter uma dupla nacionalidade. Tranquilos? Eu não vou perder a minha nacionalidade brasileira. Eu vou ter as duas. Depois eu tenho o quê? Eu não vou perder quando eu adquirir a outra nacionalidade por imposição. Lembra que eu falei que a nacionalidade, essa questão de requerer a naturalização, ela é um ato de vontade do indivíduo? Eu fui lá e fiz a requisição. Agora, quando ela é uma imposição, aí eu posso continuar o quê? Sendo brasileira nata. Eu não vou perder a minha naturalização. Isso se dá o quê? Essa imposição da naturalização. Ela se dá pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, olha aí, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Eu tenho uma imposição da naturalização.
E nesse caso aí, ó, é mais ou menos assim, o brasileiro vai pra fora jogar futebol, a gente vê muito isso. O brasileiro foi pra fora, foi tentar a vida lá fora, foi jogar futebol lá fora. E pra ele continuar jogando futebol lá, eles impõem pra ele, ó, você vai ter que fazer, você vai ter que se naturalizar. Opa, mas eu não quero. É uma imposição, independentemente do seu querer, você vai ter sim que se naturalizar. E aí, tá vendo que foi uma imposição? Se for algo imposto ao brasileiro lá naquele país estrangeiro, ele não vai perder o quê? A nacionalidade brasileira. Tranquilo, pessoal? Bem fácil aí? Quer tirar uma foto, copiar, tirar um print? Bem tranquilo. Ou se não, tá aí no seu material de apoio. Vamos ver como as bancas cobram isso aí em concurso público? Eu trouxe umas questões aí para os senhores. Olha, essa é da CESP 2020, bem recente. Vamos ler aí, ó. Nossa, porque vocês estão aptos a responder essa questão. Vamos lá? Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados? Resposta está... E aí? Resposta está errada. Tá? O brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Isso é um cargo privativo de quem? Do brasileiro nato. Aqueles lá do inciso 1º, tá bom? E aí, te pergunto, mas e se eu for um naturalizado, eu posso me candidatar? Eu posso ser eleito como deputado e como senador? Posso. Se eu sou brasileiro naturalizado, eu posso sim participar da eleição. Se eu tiver com gozo dos meus direitos políticos, eu posso participar da eleição. Depois eu ainda posso ganhar essa eleição e ser deputado ou senador. A questão é, eu não poderei lá dentro me candidatar a quem? A presidência da casa. Isso eu não posso fazer, tá bom? Agora, ó, questão número 2. De acordo com o que prevê o texto constitucional pátrio sobre direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A resposta está corretíssima, tá? A gente já viu isso aí, essa distinção entre brasileiros natos e naturalizados em relação à extradição. E 3, para a gente finalizar, as normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Dentre eles está o cargo de... Vamos lá? Advogado-geral da União a gente já corta, né? Ministro de Justiça e Segurança Pública. Quando eu falo de ministro, tem que ser um ministro de Estado e Defesa. Governador do Estado, não. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, também não. Quem deve ser? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é o ministro que eu preciso que seja o quê? Brasileiro nato. Do STJ, não. Pode ter o quê? O brasileiro naturalizado. Então, nos resta quem? O ministro de Estado e da Defesa. Bem fácil, né, pessoal? Viu aí como é que as provas vão cobrar de vocês lá no dia da prova, do concurso? No dia que, como é que vai ser cobrado? Então, é assim, pessoal. Estudem, façam os exercícios, façam seus resumos, façam as suas revisões. Não adianta só eu ficar falando com vocês aqui e vocês quererem aprender só me ouvindo. Não, vocês também têm que ir batalhar e lutar pelos seus sonhos, tá? E agora a gente já finalizou nacionalidade e a gente vai começar um novo tópico aí em seguida. Forte abraço, beijos, tchau!